Glória a Deus. Muito boa noite, meu amado. Que bom estar junto com você nessa noite. Que bom podermos meditarmos na palavra do nosso Deus, ainda que de forma online, mas podemos nos reunir, podemos chegar na sua casa, podemos adentrar no seu lar, compartilhar este culto. Tenho certeza que grandes coisas Deus está fazendo, querido, não apenas na nossa nação, mas no nosso mundo, através de tudo isso que nós estamos vivenciando, através de tudo isso que está ocorrendo. Deus tem o controle de todas as coisas. Na semana passada, na nossa meditação, a gente viu que Deus, que Jesus, nunca é pego de surpresa, que Ele está no controle de todas as coisas. E assim eu creio. Então, querido, aí onde você está, na sua casa, no seu lar, que Deus continue te abençoando, que você continue abençoado. Quero louvar a Deus pela vida da nossa equipe aqui de transmissão, Rafael, Rodrigo, que tem se empenhado aí para que o culto chegue à sua casa. Hoje também é o Douglas, do Rio Mafra Mix, que está transmitindo aqui também ao vivo. Nosso louvor, os irmãos que estão aqui conosco, Michael, Misael, Rafinho, Laertes, Juliano, o Alessandro, Cristiano, que está aqui também hoje, nos ajudando nessa transmissão. E a você, querido, que está aí na sua casa, no seu lar, que o Senhor venha falar com cada um de nós agora. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 7. Vamos ler os versículos 11 até o 16. Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 16. Glória a Deus. Diz assim a palavra. E logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela. Ele disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife e parando os que o levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje pela manhã, quando acordei e estava orando e buscando um texto na palavra de Deus para compartilhar, e me veio ao coração esse texto de Lucas capítulo 7, versículos 11 a 16, esse texto que nós lemos. Eu abri a minha Bíblia e comecei a meditar nele, e logo depois começou o culto da Comunhão Cristã Aba de Curitiba e comecei a assistir. O pastor Tom ali da Comunhão Cristã Aba de Curitiba veio trazer uma palavra, um devocional ali, um momento de apelo.
E qual não foi a minha surpresa quando ele abre exatamente neste texto? Queridos, a Bíblia fala, Jesus ele estava entrando nesta cidade, chegando nesta cidade chamada Naim. E Naim significa aconchego, tranquilidade, calma. Esse era o nome daquela cidade, né? O nome dessa cidade significava aconchego, tranquilidade, calma. Possivelmente Naim era um pequeno vilarejo, uma pequena cidade, e provavelmente era isso que aquela cidade representava. Mas naquela ocasião em que Jesus estava chegando ali, em especial na vida de uma mulher, não era isso que naquele momento estava significando a cidade e a vida dela. Essa mulher que a Bíblia não registra o seu nome, mas diz que era uma mulher viúva, e que agora, por esta ocasião, ela perde também o seu único filho, o único filho a quem ela tinha. Queridos, naqueles tempos, nos tempos bíblicos, nos tempos em que Jesus vivia sobre essa terra, a situação das viúvas não era muito fácil, porque elas tinham uma dificuldade tremenda para se autossustentarem. E aquela mulher, então, algum tempo atrás, a Bíblia não relata quanto, mas ela havia perdido o seu marido. Mas ela ainda tinha um filho homem. E esse filho representava para ela uma esperança para o futuro. Esse filho poderia cuidar dela, esse filho poderia acolhê-la na sua velhice, esse filho poderia dar-lhe o sustento necessário para a sua vida. Mas por razões que a Bíblia também não coloca, esse filho também faleceu. E agora, nós encontramos esta mulher, viúva, a caminho do cemitério para sepultar ali o seu único filho, a sua última, talvez, gota de esperança sobre esta terra. Queridos, eu não sei se você consegue imaginar como deveria estar o coração daquela mulher. Como deveria estar o coração daquela cidade naquele momento. Como deveriam estar aquelas pessoas diante desta situação em que esta mulher se encontrava em particular. E de repente o texto começa dizendo que Jesus estava se achegando naquela cidade. Exatamente naquele momento, naquela hora em que aquele cortejo fúnebre estava saindo. E queridos, isso não é coincidência, isso não é mero acaso, isso não. Como dissemos na semana passada, Jesus está no controle de todas as coisas. Queridos, nós vivemos dias em que estamos sendo achovalhados por centenas de informações. Alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu li um livro escrito pelo Bill Gates, A Estrada, não lembro agora se é a Estrada do Futuro ou a Estrada do Amanhã. E neste livro, Bill Gates já relatava que quem dominasse a informação seria a pessoa que teria o domínio, que teria a riqueza. E nunca antes, talvez, a informação foi uma coisa tão preciosa nas nossas vidas, como nos dias em que nós estamos vivendo hoje. E Jesus, então, ele vem em direção a esta cidade. E a Bíblia relata que com ele
uma grande multidão, vinham os seus discípulos e uma grande multidão, versículo 11 do capítulo 7 de Lucas. E esse texto nos fala de duas multidões. A primeira é essa do capítulo 11, do versículo 11 do capítulo 7. Uma multidão que tinha como centro de coalizão, como centro de referência, como ponto de ajuntamento, Jesus, o Filho de Deus. E eu consigo olhar para este grupo, para esta multidão, como uma multidão alegre, uma multidão festiva, uma multidão que tinha esperança, porque estavam unidos por causa de Jesus. O centro da atenção deles era Jesus. Você consegue imaginar, queridos, esse grupo andando, seguindo a Jesus? Não havia para eles preocupações, não havia para eles temores, porque eles sabiam que Jesus estava ali com eles. Se estivessem com fome ou ocorresse de estarem com fome, eles sabiam que Jesus poderia multiplicar o pão, que Jesus poderia dar-lhes de comer. Se estivessem com sede, eles saberiam que Jesus poderia dar-lhes água viva. Se estivesse alguém ali doente, seja qual fosse a doença, se estivesse cego, Jesus lhe daria vista. Se estivesse surdo, Jesus lhe daria audição. Mudo passaria a falar, leproso seria limpo. Se estivesse em alto mar e as ondas começassem a se tornar mais fortes, o vento começasse a soprar, bastava despertar Jesus e ele acalmaria o mar. Se estivessem sozinhos na noite escura, Jesus viria caminhando por sobre as ondas. Queridos, essa era uma multidão que tinha a esperança, a fé e a certeza como centro de coalizão, como centro de estarem juntos. Ao longo do caminho, talvez, iam um conversando com o outro e dizendo, olha, lembra do que ele fez? E o outro dizendo, olha, eu era cego e agora estou vendo. E o outro caminhando dizia, pois é, eu estou te ouvindo, mas até pouco tempo atrás eu não ouvia nada. E o outro disse, puxa, e o dia que ele multiplicou os pães? E assim, aquela multidão era uma multidão que caminhava alegre, com a certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas. Queridos, mas esse texto fala também de uma segunda multidão. Versículo 12 diz que quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Você consegue imaginar como deveria ser essa segunda multidão? Você consegue imaginar a tristeza que devia pairar no meio daquelas pessoas, em especial daquela mulher, porque o centro de coalizão, o motivo daquele ajuntamento, era um rapaz que havia morrido, ou seja, era um defunto, era alguém que não podia mais dar-lhes esperança. Em especial na vida daquela mulher, aquele ajuntamento representava o fim dos seus sonhos, o fim da sua esperança, o fim da sua vontade, talvez até mesmo de viver sobre a terra. Já havia sepultado o seu marido e agora estava indo sepultar ali o seu único filho. Para ela e para aquela multidão, não tinha mais o que fazer. Era cumprir o último ritual de colocá-lo dentro da sepultura,
e voltar para casa. E queridos, nesse mundo em que nós estamos vivendo, essas duas multidões, esses dois grupos de pessoas continuam a existir. Um grupo, uma multidão, formada por aqueles que têm lutas, que têm dificuldades, que estão vivendo nesse mundo, mas que tem como centro de referência das suas vidas, que tem como centro, como ponto da sua visão, do seu olhar, Jesus, o Filho de Deus. E queridos, eu quero falar primeiramente com você, que faz parte desta primeira multidão. Você que conhece a Jesus, você que já entregou um dia a sua vida a Jesus e que se chama cristão e que teme a Deus, eu quero falar primeiramente com você, eu quero trazer primeiramente uma palavra para você. E depois, também quero trazer uma palavra para você que faz parte, talvez, desta segunda multidão. Queridos, eu e você que fazemos parte desta primeira multidão, nós devemos não apenas fazer parte desta multidão, mas nós devemos estar todos os dias, todas as horas das nossas vidas, tendo como ponto da nossa visão, como referência das nossas vidas, Jesus. Queridos, eu e você não podemos olhar para as circunstâncias ao nosso redor e tirarmos o nosso foco de Jesus. As notícias não podem ser elas que vão guiar a nossa vida. Os conselhos também não. O que deve guiar a nossa vida deve ser a palavra de Jesus. Aquilo que Jesus tem nos falado. Queridos, eu e você fazemos parte desta primeira multidão. E querido, se você está aí me assistindo, se você está acompanhando esse culto, querido, amado, você precisa entender que você faz parte deste ajuntamento que tem Jesus como referência na sua vida. E querido, por isso eu te digo nesta noite, creia no que está lá em Romanos capítulo 8, versículo de número 37, que diz assim: nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Eu gosto muito desse texto de Romanos, capítulo 8, porque ele nos traz esperança, ele nos traz a certeza, ele nos traz fé. Olha aqui, versículo 31 do capítulo 8 de Romanos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido, se você está em Cristo, a Bíblia diz que você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha o versículo 32 do capítulo 8 de Romanos. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se vivemos com ele também andemos, queridos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos com Ele, precisamos caminhar como Ele caminhou, e andar por fé e não por vistas. O nosso problema é que às vezes nós estamos na primeira multidão, nós conhecemos a Jesus, mas o nosso olhar está lá no centro de referência da segunda multidão. Quer ver um exemplo, queridos?
Mateus, capítulo 14, diz que os discípulos saíram à frente de Jesus de barco e foram atravessar o mar da Galileia. E no meio do caminho, as ondas se tornaram fortes. E eles acharam que iam morrer. E de repente Jesus vem ao encontro deles, caminhando por sobre as águas. E a primeira impressão que eles têm é um fantasma. Queridos, quantas vezes Deus está trazendo uma solução para você e você se assusta? E ao invés de crer que é Jesus que está vindo, você prefere crer que é um fantasma, ou seja lá o que for, uma praga qualquer. Mas Jesus grita para eles: não temam, não tenham medo, sou eu. E Pedro então diz: Senhor, se for tu, permita que eu caminhe por sobre as águas, permita que eu vá até ti. E Jesus diz: vem. E Pedro então desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. É lindo, né? Mas no versículo 30 do capítulo 14 de Mateus diz assim: mas observando o vento forte, teve medo. E começando a afundar, começou a afundar. Queridos, quando eu e você, que fazemos parte desta primeira multidão, eu e você que nos dizemos cristãos, eu e você que nos dizemos filhos de Deus, eu e você que dizemos que seguimos a Jesus, tiramos os olhos dele e começamos a olhar as circunstâncias ao nosso redor, eu e você começamos a sucumbir, começamos a afundar. Ai, pastor, mas e agora? O que será de mim? Como eu estou vendo, eu vi ontem no noticiário, eu vi ontem na televisão, eu vi isso, vi aquilo, mais isso, mais aquilo. Querido, a nossa esperança está no Senhor, a sua esperança está em Deus, está em Jesus. Olha lá o que diz lá em Romanos 8, eu acabei de ler: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará também com ele todas as coisas? Você acha que o seu papai, o seu Deus, não está no controle de todas as coisas? O versículo 28 de Romanos 8 diz assim: mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, eu e você precisamos crer na palavra de Deus. Eu e você precisamos crer nisso. Jesus é o centro de referência para nós. E nós precisamos crer na palavra dele. Então, querido, se você faz parte desta primeira multidão, creia. Coloque os seus olhos em Jesus. Mantenha a sua fé, querido. Mantenha a sua esperança. E prossiga, como disse o apóstolo Paulo, para o alvo. Para o alvo. Não tenha medo. Não, não se deixe levar pelas circunstâncias, porque Ele suprirá todas as vossas necessidades. Queridos, eu lembro quando Satanás chegou diante de Deus, numa reunião lá no céu, está lá no livro de Jó. E Deus pergunta para ele: escuta, de onde você está vindo? E ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E Deus pergunta para Satanás: escuta, você viu o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? E Satanás responde para Deus: sim, eu vi. Mas por acaso ele te serve em vão? O Senhor o tem protegido, o Senhor tem o cercado por todos os lados, queridos. Queridos, ter fé
quando as águas estão calmas, é fácil. Crer em Deus quando as ondas não estão se agitando, quando o vento não está soprando, tranquilo. Mas é neste momento, querido, neste momento como esse que nós estamos vivendo, é que eu e você precisamos ter fé. É nesse momento que eu e você precisamos crer na palavra de Deus. E se ela diz que nós somos mais do que vencedores, é porque nós somos. Se a palavra de Deus diz que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância, é isso. É isso. Se Ele diz, de tal maneira Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, querido, você não vai perecer. Você não vai perecer. Porque Ele entregou o seu Filho. De tal maneira Ele te amou, para que você não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Queridos, receba esta palavra na tua casa. Declare esta palavra na sua casa. Declare esta palavra aí com seus filhos. Declare essa palavra com aqueles que estão ao teu redor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, quem tentará acusação? Quem nos separará do amor de Cristo? Leia o livro de Romanos lá, leia o capítulo 8 de Romanos. Queridos, mas em todas estas coisas, que coisas? Em todas estas coisas que nós estamos vivendo, nós somos mais do que vencedores. Jesus precisa ser sempre o nosso centro de coalizão, o nosso centro de referência. Quando você ouvir uma notícia, quando você ouvir uma palavra, pastor, mas eu escutei uma profecia, querido, veja o que a Bíblia diz. Mas veja o que Jesus está falando para você, querido. E o que Jesus está falando para você está aqui, ó, na palavra. Então, se você faz parte desta multidão que conhece a Jesus, que tem como Jesus o centro da sua vida, o centro de referência, querido, continue olhando para Ele, independente das circunstâncias que estão ao teu redor. Agora, havia uma segunda multidão. Uma multidão, como eu falei no início, que tinha como centro de referência, o ponto de contato, o motivo do ajuntamento, era aquele moço que estava ali morto. Querido, eu não sei, você que está aí me acompanhando, você que está me assistindo aí ao vivo ou vai assistir depois, essa semana estava vendo os nossos vídeos e tem gente de São Paulo, Rio Grande do Sul, Estados Unidos, Japão, Suécia, Santa Catarina, aqui do Paraná, principalmente aqui, que nos assistiram. E eu não sei em que parte do globo você vai estar nos assistindo, em que parte do globo você estará nos acompanhando, se é aqui de perto, de longe, não importa. Eu sei uma coisa. Talvez nessa noite você sinta-se parte desta segunda multidão. A sua esperança já se acabou, você olha as circunstâncias ao teu redor e você já não tem mais da onde tirar forças. Talvez esteja como aquela mulher naquele dia. Triste, cabisbaixo, pensando o que vai fazer amanhã.
aqui em Santa Catarina, recebi a notícia agora, né, mais uma semana, aqui no Paraná, mais 10 dias, e talvez você esteja pensando, e agora? Talvez você esteja pensando no seu emprego, na sua família, na sua empresa, enfim. Mas esse texto, queridos, diz que Jesus sentiu compaixão por aquela mulher. E, querido, não importa quem é você, não importa aonde você esteja, em qual situação você esteja, não importa o que você já fez na sua vida. Jesus, Ele sente por você e por mim a mesma coisa que sentiu por aquela mulher naquele dia. Porque a Bíblia diz que de tal maneira Deus amou o mundo. De tal maneira. Queridos, não importa a situação que você esteja e como você esteja, eu sei de uma coisa, Ele te ama. E assim como Ele sentiu compaixão por aquela mulher naquele dia, Ele sente por você. Assim como Ele sentiu compaixão por ela naquele dia, Ele sente por você aí na sua casa, aí no seu carro, aonde você estiver agora. Como eu falei, independente das circunstâncias e da maneira e do modo, daquilo que você está vivendo hoje. Ele sente compaixão. E Ele quer fazer uma coisa. Interessante que Jesus chega para aquela mulher e diz, não chores, né? Talvez a palavra que ela mais ouviu naquele dia. Mas o não chores dele era diferente, era, não chores porque eu vou te trazer algo. E no versículo 14, a Bíblia diz que Jesus chegou e tocou no esquife, né, no caixão. Queridos, se você faz e se você se sente ou faz parte dessa segunda multidão, você precisa fazer uma coisa nessa noite. Você precisa deixar Jesus tocar em você e no seu problema. Ah, pastor, mas nós estamos numa época que ninguém deve tocar em ninguém, né? Mas Jesus pode te tocar. Ele pode te tocar. Então, a primeira coisa, querido, você precisa deixar Jesus tocar no seu problema, tocar na sua vida. Você precisa trazer Jesus para aquilo que você está passando hoje. Se você faz parte desta segunda multidão, querido, você precisa deixar que Jesus se achegue a você. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele fala, eis que estou à porta e bato. Às vezes você se pergunta, né? Às vezes as pessoas se perguntam, mas onde está Deus diante de todas essas coisas? Uma vez, logo após aquelas torres gêmeas caírem ali nos Estados Unidos, num programa de entrevistas, perguntaram para a filha de Billy Graham, que faleceu há esses tempos atrás, Billy Graham, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, perguntaram naquele programa de televisão para a filha dele, escuta, aonde estava Deus quando esses terroristas, quando essas coisas aconteceram? Onde estava Deus? E sabe qual foi a resposta dela? Deus estava exatamente onde nós o deixamos. E ela disse, nós criamos leis aqui no nosso país, proibindo a palavra de Deus, proibindo oração nos edifícios públicos, nas repartições públicas, nas escolas.
Nós limitamos Deus de chegar perto das nossas crianças. E Deus estava exatamente onde nós o deixamos. Queridos, Jesus está exatamente onde você permite que Ele esteja. O texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz: eis que estou à porta e bato. E Ele vai continuar ali, batendo, até que você abra a porta. Até que você convide Ele para fazer parte da sua vida. Até que você traga Ele para os seus negócios. Até que você traga Ele para a sua empresa. Até que você traga Ele para a sua família, onde você deixar Ele. Então, se você está vivendo hoje, como esta mulher, está passando por uma situação como esta mulher estava passando naquele dia, permita, ou melhor, convide Jesus para adentrar na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua empresa, no seu trabalho, no seu labor, seja onde for. Começando com o teu coração. Aquela mulher vê Jesus chegando, Jesus chega, ele diz: não chores, e aí a próxima coisa que Jesus faz é tocar no esquife, é tocar no caixão, é tocar naquilo que estava, aonde o moço estava. Querido, aprenda a deixar Jesus fazer parte da sua vida. Interessante que o que Jesus vai fazer em seguida parece loucura. O que Jesus vai fazer depois de tocar ali no caixão parece uma coisa de doido, né? Porque o texto diz que Jesus tocou, chegando-se, tocou o esquife, né? Tocou o caixão, parando os que o levavam, olhou para o moço, para o defunto, e começou a falar com ele. Consegue imaginar uma coisa dessa? Consegue imaginar todo mundo ali, o rapaz morto? E Jesus simplesmente chega e começa a falar com ele, dizendo assim: jovem, a ti te digo, numa seriedade, numa sobriedade que eu imagino que as pessoas que olharam disseram: agora ele ficou doido, agora. Queridos, quando Jesus entrar na sua vida, Ele vai fazer coisas que talvez, num primeiro momento, para você pareça loucura. Mas isso, mais aquilo, mais não sei o que lá. Mas eu gosto lá de Coríntios que diz assim: mas a loucura de Deus é mais sábia que toda a sabedoria humana. Às vezes a gente vê algumas coisas, né, que Deus faz e diz: mas como? E Jesus chega aqui e diz: jovem, a ti te digo. Conversa com ele. Mas ele estava morto até esse momento. Mas quando eu e você deixamos Jesus entrar na nossa vida, na nossa situação, não importa o estado que esteja. Não importa. O texto diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o versículo seguinte diz: e o defunto, assentou-se e começou a falar com Jesus. Amado, você está vendo o que acontece quando você deixa Jesus entrar na sua história, na sua vida, na sua família? Aquele moço, aquele jovem já estava morto. Talvez para você
Essa situação que você está vivendo já acabou, já morreu, o teu casamento já acabou, a tua empresa já acabou, o teu emprego já acabou, a tua família já acabou. Talvez é isso que você esteja sentindo nessa noite. Não tem mais isso, não tem mais, já morreu. Vou sepultar. Mas se você deixar Jesus entrar na sua história, querido, deixar Jesus falar por meio da sua palavra com o seu problema, aquilo que estava morto, aquilo que estava acabado, aquilo que não tinha mais esperança, aquilo que não tinha mais como, Ele trará a resposta. Aleluia. Uma vez, a minha esposa, a pastora Kelly, trouxe uma palavra e ela disse: tem 3 ressurreições que a Bíblia narra que Jesus fez. Com certeza Jesus ressuscitou muito mais gente, porque lá em João, no finalzinho do capítulo do livro de João, ele diz: olha, Jesus fez muito mais coisas que se fosse para escrever tudo, não teria papel no mundo. Mas a Bíblia fala de 3 ressurreições. Essa aqui, desse moço, a ressurreição de Lázaro e a ressurreição da filha de Jairo. E uma vez, a pastora Kelly pregando, ela disse: sabe por quê? 3 ressurreições? Porque fala de 3 tempos de morte diferentes. Esse moço estava a caminho do cemitério. Tinha morrido e estavam levando para enterrar. Lázaro já tinha morrido fazia 4 dias, já estava sepultado. E a filha de Jairo, quando Jesus chega na casa, ela havia acabado de falecer. E a pastora Kelly, então, ela trouxe essa palavra e ela disse o seguinte: olha, não importa se o fato, se aquilo que aconteceu, se a morte se deu agora, se o teu problema começou agora, se começou faz tempo, se você está levando ele para enterrar ou se já enterrou, Jesus é poderoso para ressuscitar a qualquer momento. Jesus é poderoso para despertar da morte a qualquer momento, então creia nisso. E receba a Jesus na sua vida, na sua história, nos seus negócios, no seu problema, na sua família. Então, nós temos aqui nesse texto 2 multidões. A primeira, aqueles que já conhecem a Jesus. A segunda, aqueles que ainda não o conhecem, ou talvez que o conheçam, mas que estejam passando por um momento semelhante ao dessa mulher e que nesse momento não conseguem visualizar, não conseguem ter esperança. Então, para você que faz parte dessa primeira multidão, mantenha os olhos fitos em Jesus. E você, querido, que ainda não faz parte, ou que não faz parte desta primeira multidão, e eu não estou falando aqui de religião, não estou falando aqui de ser membro de uma igreja local, alguma coisa assim. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de Jesus na sua vida, querido. Se você hoje se sente como alguém que está nesta segunda multidão, eu quero te convidar a permitir que Jesus entre na sua vida, entre na sua história. Pastor, como que eu faço isso? É simples. Jesus diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como então você faz? O que você deve fazer? Receba pela fé Jesus no seu coração, na sua vida. E se você puder, fazer uma oração aí comigo em voz alta, aonde você estiver, faça. Se você não puder fazer agora, faça depois, mas faça o quanto antes.
vá para um lugar reservado, enfim. Mas se você puder, faça aí na sala da sua casa, onde você estiver agora. Diga assim comigo, abra o seu coração para que Jesus entre. Você quer fazer isso? Então diga assim comigo, se você quer fazer isso. Se você se sente como alguém que está vivendo nessa segunda multidão e numa situação semelhante ao dessa mulher. Diga assim, repita aí comigo onde você está. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio em carne, em sangue, que morreu pelos meus pecados. Nesta noite, neste dia, eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Entra no meu coração, entra na minha vida, entra na minha história, entra no meu trabalho, entra nos meus negócios, entra na minha casa, entra no meu lar e faz morada, hoje e sempre. Jesus, toque em mim e toque nos meus problemas. Amém? Queridos, olha só que interessante. Versículo 15 diz, e o defunto se assentou e começou a falar, ou seja, aquilo que parecia loucura, há alguns minutos atrás já não era mais. Porque agora o defunto estava respondendo a Jesus. E o versículo 16 diz assim, olha, lembra que havia duas multidões nessa história? Uma multidão que estava seguindo a Jesus, tinha Jesus como centro de referência, e uma multidão que estava seguindo um cortejo fúnebre. Mas no versículo 16 diz assim, e de todos se apoderou o temor, e começaram a falar, e começaram a glorificar a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Já não eram mais duas multidões, mas era uma só. A Bíblia diz, de todos se apoderou o temor. Ninguém mais já conseguia distinguir quem fazia parte da primeira e da segunda. Querido, assim é com você, assim é comigo. Se você nessa noite convidou Jesus para entrar na sua história, na sua vida, você já não faz mais parte desta segunda multidão. Você e eu fazemos parte de uma única multidão que glorificamos a Deus e que temos Jesus como centro de referência na nossa vida. Queridos, não temas, não tenha medo, não duvide, mas creia que Deus está no controle de todas as coisas. Viva com Ele, mantenha. Agora você que veio para esta multidão junto conosco, agora continue com os olhos fitos em Jesus, crendo que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Nós vamos estar fazendo mais um período de louvor aqui. E antes desse louvor, eu quero orar pela sua vida, pela sua casa. Quero orar por você que está fazendo aniversário, que fez aniversário nessa semana, né? A gente sempre ora aqui na igreja pelas pessoas que fizeram aniversário. Querido, se você fez aniversário aí nessa semana, manda um alôzinho lá no Facebook, você que está ao vivo, né? Manda um alôzinho, seja na página do Rio Mafra, seja na página da aba Rio Mafra ou no Rio Mafra Mix. Dê um alôzinho lá para a gente orar por você, viu, querido? E enquanto você está mandando, né, a gente quer orar também pela sua casa, pela sua família. Marisa de Toledo fez aniversário? Hoje, vamos orar pela Marisa lá de Toledo. E pela Érica também, que fez aniversário hoje também, né? Dias atrás, Cristiano? Isso. Então vamos orar, olha, a Marisa lá de Toledo, né, irmã do Cristiano. Vamos orar também pela Érica. Mais alguém se manifeste aí, eu sei que tem um delay. O Rio Mafra Mix, o Douglas está lembrando ali, né? O Rio Mafra Mix que fez aniversário
nesse mês agora de março, vamos orar pelo Rio Mafra Mix, né? Esse canal aí que Deus tem levantado na nossa cidade. Enquanto alguns vão respondendo ali, pode ir mandando ali. Eu sei que tem um tempo ainda de chegar até você responder. Eu vou começar a orar aqui, depois se tiver mais alguém, vocês vão me avisando aí, pessoal. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que nós estamos vivendo, Deus. Eu sei que para muitos, Senhor, são dias que não são fáceis. Para muitos, Senhor, o mar está agitado, o vento está contrário. Mas nessa noite nós queremos declarar que a nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança está em Ti, ó Deus, e por isso nós cremos e continuamos crendo em Ti, Deus. Pai, nesse momento, Senhor, queremos entregar agora, Senhor, a vida de cada um que está aí nos acompanhando, que está conosco online, Senhor, e aqueles que vão estar assistindo depois, Senhor. Que o Senhor esteja com cada um, com cada família, com cada, Senhor, cada setor, ó Deus. Pai, em especial entregamos a vida da Érica, Senhor, que está aniversariando hoje. A Marisa, Senhor, lá em Toledo. O Rio Mafra Mix, Senhor, que fez aniversário neste mês. Que o Senhor abençoe e continue abençoando, Senhor, estas vidas. Pai, esta empresa, Senhor. Pai, este meio de comunicação que o Senhor tem levantado aqui na nossa terra. Que o Senhor continue, Senhor, usando, Senhor, este grupo, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor esteja, Senhor, com a Sabrina, Senhor, Silveira, Senhor, que também está aniversariando. Que o Senhor esteja com ela, Deus, dando a ela além daquilo que ela tem pedido, pensado, imaginado. Senhor, que possamos, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, continuarmos com os olhos fitos em Ti, crendo no Senhor, crendo que o Senhor está conosco, crendo que o Senhor está junto conosco, Deus, em todos os momentos, e que nada passa desapercebido pelos Teus olhos, mas que o Senhor está conosco em cada momento, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe, que Deus continue te abençoando, né? A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais. Então você que está em Cristo, você já é abençoado, então continue abençoado. Você que nos acompanhou aí, diversas pessoas, né? Não vamos citar o nome de todas aqui, mas muita gente está ao vivo aqui, tanto pela página do Rio Mafra Mix, quanto pela página da Comunhão Cristã. Gente aí do Paraná, de Santa Catarina, como eu falei, do Japão, lá de Pissarras, né? O Juscelino, de Toledo tem gente de vários lugares, de Curitiba, pessoal aí que está nos acompanhando. Continuem abençoados, queridos. Amanhã, nossa reunião de imersão. Fique atento aí, nós vamos divulgando aí nos nossos grupos, nas nossas redes aí de comunicação, como ficarão os próximos cultos. Mas amanhã, mais uma vez, vai ser feito de forma online, né? É assim que ainda temos as orientações. Você, papai, você, mamãe, vai estar disponibilizado, já está lá no nosso grupo a lição da IBI, né? A professora Jana já gravou. Você que não faz parte aqui do nosso grupo de WhatsApp, vai estar disponível também daqui a pouco, ou durante a semana aí na nossa página do Facebook, mas também, Rodrigo, já está a aula lá no Facebook, Rodrigo? No Facebook ou só no YouTube? Ok, então a aula da IBI para você, papai, e você, mamãe, que tem filho, né? Você que pode assistir lá com o seu filho a lição dessa semana, tanto na nossa página do Facebook, quanto pelo YouTube, tá? Da aba aqui Rio Mafra. Continuemos abençoados, vamos adorar a Deus. Espero você amanhã, às 20 horas, segunda-feira, para a nossa reunião de imersão. Muito obrigado, Rio Mafra Mix. Obrigado, Douglas, por estar aí nessa noite transmitindo junto conosco. Quero convidar você, se puder, fique em pé aí onde você está, para que adoremos juntos. Como eu digo,
culto não foi feito para ser assistido, mas foi feito para que eu e você possamos participar. Então fique em pé, aí na sua casa, vamos adorar a Deus junto aí com a banda Ava.